Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divitiela Cast. Eu sou Amanda Borges, gestora no escritório Divitiela, e hoje, junto com o nosso sócio fundador Gilberto Tchela Filho, nós vamos ter a honra de receber um líder que é uma inspiração. Nós vamos receber Angelim Adams, que é CEO da Saúra Equipamentos, empresa que no próximo ano já está comemorando 100 anos de história. Angelim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por topar participar. É uma honra te receber. Eu que agradeço ao convite. Giba, Amanda, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho, compartilhar um pouco dos anos aí, dos 34 anos de trabalho e de jornada aí. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Angelim, vai ser uma honra poder ouvir os teus conselhos, teus insights, que eu tenho certeza que vão ser muitos aqui, que vão colaborar muito para quem está nos escutando. Angelim, queria pedir para tu começar nos contando um pouquinho sobre a tua história, para quem está nos escutando, poder conhecer um pouco da tua trajetória profissional, que eu sei que começou bem cedo e já com cargos muito importantes. Então, queria que tu começasse a nos contar um pouquinho. Legal. Eu sou filho de agricultores, então lá da região das Missões, estudei numa escola pública e com 13 anos, então eu mudei a Panambi. Fui morar numa casa de um tio meu, fiz a 8ª série lá na época, ainda não era o 9º ano, era a 8ª série, e a partir de então eu comecei a trabalhar na empresa Bruning. Eu tinha 14 anos e no mesmo dia que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer o curso técnico em mecânica. Então eu fazia pela manhã, eu trabalhava na empresa, tarde e noite ficava no colégio. Era um curso com uma carga horária muito grande, eram mais de 4.000 horas, então eram 4 anos e meio. Quando eu terminei o 4º ano, havia ainda o estágio, eu já imediatamente comecei a fazer o curso de engenharia mecânica na Unijuí, em Panambi, e sempre trabalhando na Bruning, né? Então, a minha carreira na parte de formação profissional tradicional, vamos dizer assim, foi dessa forma que eu conduzi curso técnico mecânica, curso de engenharia mecânica. E aí depois, em 2008, 2009, acabei fazendo um curso, um MBA em gestão empresarial na FGV, e mais tarde fiz também na área de finanças e também auditoria. Na parte profissional, então, eu acabei começando com 14 anos, trabalhando como estagiário. Fiquei mais de 3 anos trabalhando na fábrica, então estagiando por diversas áreas, e isso me possibilitou a conhecer todos os processos, né, envolvidos numa indústria metalúrgica. E posteriormente, com 17 para 18 anos, eu fui convidado a participar, a ser como se fosse um executivo de contas, um coordenador comercial, para desenvolver um segmento automotivo, né? Na época ainda era Ernesto Ren, ela trabalhava nos mercados agrícola e rodoviário, e aí a intenção da empresa era desenvolver o segmento de autopeças para veículos. Então eu comecei a desenvolver na época clientes como a Dana, né, onde o Giba também trabalhou lá no passado, e depois, logo na sequência, a GM também. E eu fiquei trabalhando na área comercial, depois com outros clientes também, como Volvo, Scania, Volkswagen. Eu trabalhei aí por em torno de 9 anos, né, na área comercial. Então isso foi bem importante para mim, porque me deu a visão do cliente também, né, o quão é importante a gente estar focado no cliente e procurar resolver os problemas do cliente, ter um relacionamento com o cliente, gerar confiança do cliente. Então essa jornada de 9 anos me fez ter essa experiência e esse conhecimento, né, poder viver isso. Aí, na metade de 2002, eu acabei sendo convidado para ser gerente de ferramentaria. Então, a Bruning tinha e tem ainda uma ferramentaria muito forte, desenvolve muito ferramental internamente. E aí, então, eu fiquei trabalhando na ferramentaria, fazendo a gestão como gerente da área, também envolvendo outras áreas técnicas, né, ajudando na área de engenharia de processos, trabalhando na área de estamparia, desenvolvimento de novas tecnologias, e até final de 2011. E então eu fui convidado a ser CEO da empresa, né, diretor superintendente na época, depois presidente, a partir de início de 2012, onde eu permaneci até o final de 2024. Então, nesse período, eu tive assim, experiências em todos os momentos que uma empresa pode passar. De um crescimento grande, né, construção de fábrica, ampliações, desenvolvimento de um novo segmento, que era a linha amarela,
passando por uma crise de 2015 e 2016 muito grave, onde o Brasil todo foi assolado por essa crise, onde nós realizamos o maior PPE, que era o Programa de Preservação de Empregos do Rio Grande do Sul, um enxugamento bastante grande da empresa na época. Passamos depois, em 2017 e 2018, por uma implementação de um sistema do SAP, então também uma mudança muito brusca. 2019, a crise de 2015 e 2016, a gente foi sempre procurando soluções de curto e médio prazo, mas nunca uma solução da dívida de longo prazo. Então, em 2019, a gente acaba, no final de 18 para 19, assim, entramos numa situação bastante delicada. Então, em 2019, acabei participando e conduzindo todo um processo de negociação com os bancos de uma sindicalizada, né, onde a gente fez um alongamento da dívida e também uma captação de recursos novos, construindo isso com 4 bancos. Então foi uma experiência nesse período também, de 2018, 2019 e depois a pandemia, 2020. Desafiadora, né? Porque eu aprendi muito trabalhando com os bancos, né? E com os diversos a gente conduziu, teve um trabalho muito grande. E nesse período, assim, um aprendizado muito grande que eu tive nisso também fale a verdade, sempre para o teu cliente ou para... Claro que existem estratégias comerciais que você precisa ter para defender o teu negócio. Mas se você está com uma dificuldade, como com o banco, por exemplo, não queira dourar a pílula, né? Faça realmente, eu estou com um problema, ou eu vou entregar isto, mas não queira aumentar aquilo que você promete e depois você acaba não conseguindo prometer. Então, eu aprendi nisso, que a gente chegava 2, 3 momentos depois, ou reuniões depois com o banco, com uma área de crédito, e dizia, não, as apresentações de vocês estão muito legais e o que vocês falam, vocês cumprem. E se vocês não conseguem cumprir, vocês acabam dando... Justificativa, explicando e trazendo uma solução. Exatamente. Então, isso a gente assinou toda essa negociação no final de 2019, novembro de 2019, dia 29, e era a última data para um determinado banco aceitar que essa negociação fosse feita ainda em 2019. Conseguimos fazer, foi uma correria. E aí, bom, agora vai, né? Agora está tudo certo. Aí em fevereiro, março de 2020 veio a pandemia, né? Sim. Então foi ótimo, que ótimo. Então foi um momento assim de novo, né? A pandemia, ninguém sabendo o que ia acontecer. Hoje a gente não lembra, né? Voltando alguns anos atrás, o que era a pandemia, né? O que foi a pandemia. E aí a gente criou uma união muito grande entre as empresas, né? Compartilhando o que estava sendo feito. E aí de novo veio um crescimento bastante agressivo, bastante grande, né, do mercado, e para a empresa, na época, assim, teve uma retomada muito legal, muito forte, a economia cresceu muito, 22, né, 23, e eu acabei saindo, então, no final de 24. Então, rapidamente, essa é a trajetória nesses 34 anos, e aí eu saí em dezembro, e início de janeiro, então, eu comecei na Saúr como CEO lá, que eu estou trabalhando, então, estamos agora em 25, estamos lá. Só um comentário, só para complementar o que você falou, há uns 20 anos atrás, um senhor de idade, que na época devia ter uns 80 anos, ele já deve ser falecido há bastante tempo, ele falou o seguinte para mim, exatamente dentro do que você falou, a melhor justificativa é a verdade. Então, quando a gente tem um problema, às vezes as pessoas tentam contar uma história para não revelar a verdade, enquanto que, à medida que você vai fazendo isso, você vai se enrolando cada vez mais. Se você tem um problema, vai ali, fala a verdade e busca a solução. Essa é a melhor forma, porque você fica tranquilo com a tua consciência e tu vai buscar uma solução e, às vezes, tem uma ajuda, até da outra parte para resolver, né? E você pega, inclusive, tendo mais credibilidade, né? E muitas vezes as pessoas, os empresários, enfim, acabam tendo medo de falar sobre uma dificuldade que estão enfrentando por ser um sinal, entendendo como é um sinal de fracasso, de fraqueza. E, na verdade, todas as empresas, não existe empresa perfeita. Não existe... passado sempre ilesa de qualquer nível de problema. Se alguém disser que a sua empresa é uma maravilha, ele está no céu já, ele não está aqui, está no paraíso. Porque não existe. Todas as empresas têm as suas, umas mais, outras menos. Existem momentos, né?
momentos onde as empresas, alguns segmentos estão melhores, outros nem tanto. Então, todas as empresas têm seus desafios, têm seus pontos fortes, as suas fortalezas e têm as suas fraquezas. Mas a gente vê que muita gente, as pessoas acabam querendo muitas vezes só valorizar as suas fortalezas e querem esconder as suas fraquezas. E tem determinados momentos que a melhor coisa é dizer, olha, eu estou com dificuldade nisso, eu tenho esse problema. E aí, muitas vezes, você sendo uma pessoa transparente, uma empresa séria, uma organização séria, sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar. E vai querer te ajudar. Perfeito. Angelim, ouvindo um pouco da tua história, né? É uma história que ficou por muitos anos numa mesma empresa, né? Teve um crescimento muito grande nessa empresa. E também teve já um cargo de liderança muito jovem, aos 19 anos, em um período que a gente sabe que é um período de amadurecimento pessoal, né? E tu já estava ali diante de um grande desafio. Como é que foi para ti os prós e os contras de tão jovem ter um cargo tão relevante? Eu diria que os prós... Eu nasci, como eu falei antes, eu sou filho de agricultores, meus pais ainda moram no interior. E desde os 7, 8 anos eu já trabalhava, né? Então eu já ajudava em casa, já ia para a roça, né? Já capinava, enfim. Então o trabalho para mim não era nada anormal, vamos dizer assim. Nunca foi anormal. Nunca foi anormal. Que para muitos é anormal, nunca foi. Exato. Eu acho que ele acelerou o meu amadurecimento, errei muito também, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que me ajudou a acelerar muita coisa, a conquistar espaços, né? Teve uma aposta também da empresa em mim, né? De fazer isso. As formações, tudo dentro da empresa também que eu tive, né? Além da formação técnica, mas também a formação comportamental, a formação... assim, de poder, como ser um líder, como, né, tratar com o cliente. Então, um jovem com 18, 19 anos tratando com alguém da General Motors, da GM, assim, um gerente de compras de uma grande empresa, de uma grande montadora. Então, era um desafio bastante grande, e eu acho que isso acelerou, me ajudou bastante, né, fui... aprendendo muito com isso, tanto tecnicamente como também comportamentalmente, podendo também desenvolver relacionamento com diversas pessoas, né, ao longo desse período. Então eu vejo que teve muita coisa boa nisso, né? O ruim nisso, não sei se tem alguma coisa ruim. Poderia ter... na época ganhar um pouco mais, curtido um pouco mais a vida. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, né? Do que é aproveitar. Não, claro que eu tive a minha juventude também, né? E comecei a namorar aí com 19 anos depois casei com 25. Tive também, mas com certeza teve momentos, às vezes num domingo você estava estudando, os outros estavam fazendo algum outro esporte ou alguma coisa assim, mas não vejo que isso tenha me feito falta. E talvez o trabalho lá atrás possa me dar comparando com alguns outros colegas, possa me dar uma velhice um pouco mais confortável, né, e possa aproveitar ali, então. Então não vejo contras assim. Vê mais benefícios, então. Vejo mais benefícios. Eu assim... eu acho que no Brasil, hoje nós temos uma lei errada, que é o jovem, por exemplo, para ir para uma fábrica, ele tem que ter 18 anos. E você faz o menor aprendiz com 14, 15 anos, 16 anos está pronto, e aí tem uma lacuna de 2 anos que ele não pode trabalhar na fábrica. Nesses 2 anos, ele se perde. Ele perde. Então, nós precisamos mudar essa lei no Brasil, porque eu acho que o jovem, hoje, o mundo do crime, né, as drogas, você acaba perdendo muitos jovens que, se talvez eles estivessem trabalhando com 16 anos, não precisa ser 14 como era lá na época, mas que seja com 16 anos, nós teríamos aí com algum programa especial, junto com estudo, né, que seja um estágio... Um atrativo, né? Uma coisa que atraísse mais do que ele ficar na rua pensando besteira. E ele não precisaria estar trabalhando o dia todo. Talvez ele estivesse na empresa meio-dia na escola, nós sairíamos dali e teríamos já um jovem preparado para o mercado de trabalho já com seus 18 anos, né? Então, eu defendo muito a educação e eu defendo muito que a pessoa
possa começar a trabalhar mais cedo, sim, né? Hoje a gente vê cada vez mais pessoas não tendo interesse em estudar, em trabalhar, né? E muitas vezes os jovens aí com 25, 30 anos sem ter um emprego, sabe, não estão afim. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso no nosso país. A prática é muito importante, né? Sem dúvida. Vê na tua história que começou desde as partes mais simples, né, da empresa, até partes mais complexas, né? E desse início, o que tu via assim como teu principal desafio? Tu já chegou a liderar aos 19 anos, que tu disse que foi a primeira vez que tu foi líder, né? Sim. Chegou a liderar pessoas mais velhas? Sim, sim. Como é que foram esses desafios do início, assim? Tem algum desafio que te marcou? Tem alguns. Quando eu fui gerente de ferramentaria, ou até mesmo quando eu fui para a área comercial e com 19, 20 anos, não tinha pessoas abaixo de mim com mais velhas, ou eu tinha poucas pessoas ali. Mas a partir do momento que eu tinha que negociar dentro da empresa com pessoas de mais idade, que eu estava representando ali o cliente, então eu tinha desafios de chegar numa pessoa que talvez estava há 30 anos de empresa ou 20 anos de empresa, e ter que justificar e ter que convencer ele, né, a fazer atender melhor o cliente ou fazer um esforço extra para atender o cliente. Quando eu fui para a ferramentaria, quando eu tinha 25 para 26 anos, metade das pessoas ali tinham mais tempo de casa do que eu e tinham mais experiência do que eu na área e tinha mais conhecimento, enfim, né? Era um desafio novo, porque eu vinha da área comercial e ia para uma área técnica. Então, a minha vida mudou, onde eu cobrava a ferramentaria muito por prazos, por entregas, por qualidade. Onde eu atirava agora a pedra... eu vou ser cobrado. Agora eu vou ser cobrado. Então, a minha vida ali mudou 180 graus, né? E aí, depois, quando eu mudei para a área quando eu virei CEO da empresa... Então, também haviam 2 diretores que nós éramos todos gerentes, né, todos no mesmo nível de gerentes, e tinha só o dono, então, que era o responsável por toda a área. Essa profissionalização foi feita, 3 gerentes viraram diretores, e eu, então, ao invés de ser diretor, eu virei, então, diretor superintendente, tinha responsabilidade sobre eles. Desses 3, 2 tinham mais tempo de casa do que eu, 15 anos a mais. Então, foi um desafio também, né, os primeiros 2 anos foram bem complexos, né, até a gente... Se organizar, se alinhar as ideias. A ideia adequada da sua cadeira também, né? Então, a responsabilidade de cada um. Então, sim, tivemos vários desafios nesse sentido, né? Que a idade, nesse ponto, se olhava assim, poxa, o que esse guri quer falar, quer fazer. A própria crise de 2015 e 2016 também, né? As ações que foram tomadas... a própria comunidade, uma comunidade de Panambi pequena, começava a questionar, poxa, o que esses guris estão fazendo, né? Então, tem vários exemplos, assim, vários questionamentos onde a idade, sim, as pessoas mais velhas não aceitavam, mas eu procurei sempre, ao longo dessas histórias, desses anos aí, sempre procurar conversar com as pessoas, né? Buscar compartilhar também os desafios, os objetivos, né? Tratar com respeito, ouvir. Né? Quando eu cheguei na ferramentaria, tinha um exemplo de um senhor lá com 61, 62 anos que já estava há 40 anos na empresa. E ele tinha um determinado setor lá, dependia muito dele. Uma das primeiras ações que eu fui conversar com ele. O que o senhor está pensando da sua vida? O que o senhor imagina, né? O que o senhor pensa, né, da sua... Olha, eu penso que mais uns 2 anos, né? Eu acho que aí penso em parar. Então, vamos combinar o seguinte, fulano. O senhor forma alguém para nós aqui, o senhor fica os 2 anos, a empresa vai cumprir com todos os direitos que tem, então nós vamos fazer uma saída sua muito tranquila, né? Muito... adequada, né? Então, e assim, em vários casos eu conduzi dessa forma, né? Com as pessoas conversando, sendo muito transparente, sendo justo, direto também. Isso dá, isso não dá, né? Então, eu acho que isso acaba gerando uma confiança nas pessoas e faz com que as pessoas também acabam aceitando, por vezes, uma liderança mais jovem, enfim, um trabalho... Eu acho que aí não era nem uma questão de idade, mas sim
a forma como um líder chega numa área, numa empresa nova, num departamento, muitas vezes ele precisa medir, né, o terreno e saber aonde ele está pisando para tomar as ações. Não adianta ele chegar lá, e eu estou vivendo isso também agora na nova empresa, querer colocar os meus métodos, a minha forma. Não, eu preciso ter uma visão. E aí eu tenho um livro, Os Primeiros 90 Dias, onde fala muito como que a gente também tem que se comportar. Então, o maior desafio é eu me adaptar a uma nova cultura, uma nova forma de trabalhar, mas respeitando as pessoas, conquistando a confiança delas, e aí aos poucos a gente consegue talvez fazer alguns ajustes, mas esses ajustes não podem ser bruscos, né? Porque aí, a não ser que uma empresa esteja em uma crise muito grave, que você precisa ter uma ação mais drástica, né? Mas eu procuro sempre fazer dessa forma, conquistar a confiança das pessoas, né? Expor as ideias, o método de trabalho, escutar as pessoas, né? E ser também correto, e aquilo que eu falo eu procuro cumprir também, né? E desde jovem, tu visualizava um papel de CEO num futuro, ou foi algo que foi acontecendo assim aos poucos? E queria também que tu contasse como é que foi a experiência de receber o convite para ser CEO de uma empresa pela primeira vez. Eu não tinha esse objetivo, né? A empresa, toda empresa familiar, ela tem um caminho tradicional, onde começa pelo empreendedor, né? Ela vai indo, às vezes a segunda geração acaba assumindo, mas chega um momento que, se não tem dentro da família, e são poucas as empresas familiares longevas que conseguem manter atravessar gerações com o mesmo nível necessário para tocar o negócio. Exatamente. Como tem que ser feito, né? A Saúl hoje é um case realmente, porque já está na terceira geração e a quarta geração está sendo preparada, mas muitas outras empresas não têm. Isso lá quando eu estava na Bruning, então havia sim uma expectativa de que haveria uma sucessão, uma profissionalização de alguma forma, mas não se tinha nenhuma clareza de como é que isso iria acontecer. E o Sr. Ingomar, na época, então, ele era o diretor-presidente, e a gente imaginava que daqui a alguns anos alguma coisa ia acontecer, mas não era o meu objetivo. Não era o foco. Não era o foco. O teu foco era trabalhar e contribuir. Trabalhar, desenvolver a empresa, enfim, crescer. E tinha uma boa relação com ele. E numa determinada sexta-feira, lá pelo dia 13 de novembro, se eu não estou enganado, de 2011, estava na minha sala, e aí a secretária dele, após o almoço, me ligou e disse: Angelim, você vai sair da empresa hoje à tarde mais cedo? Não, vou ficar até o final do dia. Então você não sai da empresa sem falar com o Sr. Ingomar. Ai, deixa eu dar um frio na barriga. Aí até me chamar, foram 2 horas assim que eu não... 2 horas de preocupação. Preocupação, né? Poxa, é hoje que eu vou ser demitido, né? Não imaginava isso, a minha área ficava longe da sala dele, então eu não sabia o que estava acontecendo, quem estava lá. E aí cheguei lá e fui... Estava ele, a filha dele, o genro e um consultor, onde então me explicaram a proposta, né, de trabalho, o que era para ser a minha função, e perguntaram se eu aceitava o desafio, né? Depois de uma conversa mais ou menos de meia hora, 1 hora, e ali eu, sem saber o que era mesmo a minha função, eu digo: olha, o cavalo, como diz o gaúcho, né, o cavalo encilhado passa uma vez só, né? Então eu aceito. E aí foi assim, algo que, aquele momento, aquelas horas posteriores, aqueles dias, né? Porque toda noite não dormi, então foi assim, algo realmente surpreendente, né? Algo muito desafiador. Até porque a responsabilidade ela ia mudar completamente. Você tinha uma área, Exato. Ia passar a olhar para a empresa como um todo, e era uma empresa muito grande com muitos funcionários. Então, quer dizer, o desafio ele passou de uma coisa centralizada numa área e passou para uma empresa de grande porte. Exato, né? Era uma área com 180 pessoas, né? 200 pessoas por aí, e a empresa toda estava aí com praticamente 3.000 funcionários, né? 2.800 funcionários na época, né? Então, e em franca expansão, né? Em franco crescimento. E assim, uma empresa que sempre tendo sucesso, sempre crescendo, né? E tudo, e o nome
vamos dizer assim, o seu Ingomar, que ele é genro do fundador, mas ele é o grande empreendedor que fez a empresa crescer. Então, ele por mais de 40 anos, 45 anos à frente da empresa e fazendo dar certo, né? Fazendo acontecer, claro. Uma responsabilidade gigante, né? Gigante, né? Então, realmente, o peso foi bem grande, né? Mas, claro, também foi um momento de reconhecimento, um momento... eu ali com 34 para 35 anos, né? Então, bastante jovem ainda, né? Ainda continuo jovem hoje, né? Mas perto de mim continua bem jovem. Exato. E então foi um reconhecimento pelos ali com 20, 21 anos de carreira de empresa, né? Começando como estagiário, chegando nesse posto e a empresa também, ela sempre foi muito de valorizar os pratas da casa, né? As pessoas, né? Um plano de carreira. Então, poxa, eu comecei lá trabalhando no dia 25 de fevereiro de 91, estudando e trabalhando como estagiário. Aí passei por área comercial, né? Muito desde o momento com os clientes, depois aprendi muito da área técnica e procurando fazer o trabalho com um sentimento de dono, né? Sempre olhando como se fosse meu, né? Como se fosse... Isso eu falo assim para quem... E vou dizer aqui também, a gente quando é gestor de uma área, de um departamento, independente do tamanho que ele é, a gente precisa ter olhar de dono. Eu posso ser um coordenador ou supervisor de uma área de projetos, eu tenho que pensar que aquela área de projetos poderia ser um escritório de projetos. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou administrar essa área de projetos, olhando para o desenvolvimento da equipe, pela satisfação da equipe, pelo custo que essa equipe está gerando para mim, o quanto que ela está faturando. Quais os retornos que a empresa espera do meu departamento. Quais os retornos, né? Como é que eu faço a sucessão dentro do departamento. Então, eu preciso começar, eu não posso simplesmente ficar olhando a parte técnica, né? Uma vez, lá por 2014, 2015, a gente tinha uma discussão na Bruning, sobre, poxa, essa pessoa aqui, ela é técnica ou ela é de gestão? Poxa, se ela é técnica, então ela não pode ter ninguém sob responsabilidade dela e ela... Sim. Se ela é de gestão, então ela tem que ser um gestor, tem que liderar grandes grupos, né, uma quantidade maior de pessoas. Isso acabou, né? Hoje não adianta você ser um técnico que você não tenha... conhecimento para trabalho em equipe, Claro, eu posso ter uma pessoa que é mais inibida, mas que é muito criativa, que é muito... resolutiva, estrategista, ou coisa assim, que mas ela precisa se relacionar com outras pessoas. Ela pode ter 2 ou 3 pessoas que ela vai estar liderando. Ela precisa ter uma ideia de gestão também. E da mesma forma, eu não posso ter somente um gestor que não conhece o departamento. Né, que não tem um pouco de conhecimento técnico para mim poder fazer com que essa pessoa realmente tenha uma gestão melhor da sua equipe, que possa extrair mais da sua equipe, porque se ela não conhecer, é a mesma coisa que colocar um administrador para conduzir um escritório de advocacia. Sim. Não vai conseguir, não vai dar certo, né? Então, essa é um ponto que eu enxergo assim que a gente precisa tem que entender trabalhar. O negócio como um todo, tem que entender, né? tem que entender. E até é engraçado, né? Quando a gente começa a carreira, a gente nunca imagina como as coisas vão acontecer no futuro. Mas você contando lá, começou como estagiário e passou por várias áreas, não conseguia, talvez na época não conseguia imaginar que tudo que você passou dentro da fábrica, na área comercial, quer dizer, você conheceu... Até chegar no cargo que chegou, você conheceu o funcionamento geral da empresa. Sim. E eu sempre digo assim, né? Quando você está numa posição de liderança, você tem que entender um pouco de tudo, exatamente o que você estava falando. Então, tem que entender como é que funciona a fábrica. Se eu aumentar minhas vendas, eu tenho capacidade de entregar, eu vou ter que fazer investimento, eu conheço a parte financeira, como é que eu vou alavancar recursos para fazer investimento. Então, na verdade, a tua trajetória... Talvez você não tenha imaginado fazer isso, com certeza não imaginou, mas você conseguiu chegar lá em cima justamente porque você estava no lugar certo na hora certa e foi preparado para aquilo ali de uma forma talvez que não imaginava, né? Muitas vezes assim, as coisas vão acontecendo, né? E o conhecimento, ele
Muitas vezes a gente está aprendendo alguma coisa aqui que a gente não sabe onde é que a gente vai usar aquilo. É. Ali. Mas daqui daqui 1 ano, 2 anos, o que eu aprendi num determinado momento, eu somo com outro aprendizado e eu brinco... E abre a cabeça. E abre a cabeça. É. E você cria uma ideia, e você É. tem um entendimento, né? Às vezes é quase como se fosse uma parede de uma casa, né? Você vai colocando tijolo sobre tijolo, e esse é o conhecimento, né? Então, assim, esse giro, e foram 21 anos. E eu não estava pronto quando eu fui convidado para ser CEO, para ser CEO. Não, faltava muito. Talvez levou 8 anos, talvez nem hoje esteja pronto. Talvez não, com certeza não, a gente nunca está pronto, Acho né? que a gente está sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo, né? Sempre tem coisas para aprender, mas hoje muitas pessoas, às vezes, elas têm muita pressa, né? E eu costumo dizer que fiz muitos cafés com o presidente lá, com as pessoas da fábrica, com N níveis, né, das pessoas. Olha, eu entendo assim que muitas vezes você olha, a pessoa ficou 2 anos num lugar, ficou 3 anos no outro, 4 anos no outro, 2 no outro. Se eu olho para um currículo desses, eu vou dizer assim, já sei qual é que é o futuro desse cara aqui. Daqui 3 anos o tempo de vida dele aqui na empresa. Eu vou investir nele? Será? Então, a história numa organização, do tamanho que ela é, quem constrói é você. Você é responsável por ela. E você vai construindo isso dia após dia. As coisas não acontecem agora virou a chave e a partir de agora eu virei gerente. Eu me dediquei um pouquinho mais ali e já deveria estar num... Já deveria ganhar um aumento, coisa assim, né? Então, as coisas... E aí, os jovens hoje, muitos, nem só tão jovens assim, alguns mais experientes também, acabam não tendo a persistência ou a paciência de continuar às vezes, na primeira dificuldade, aqui não tá bom, a outra empresa está me pagando R$100 a mais, eu vou lá, porque lá é melhor... De novo, todas as empresas têm os seus problemas. Quando você fala isso, eu já falei isso para várias pessoas jovens, né? Eu acho que tem um momento da vida que a gente tem que investir muito em conhecimento. E infelizmente, a gente... Claro, muita gente faz isso, mas tem muita gente que tá mais preocupada em alcançar uma remuneração rápida, né, mais alta, rápida. Claro que tem pessoas que têm necessidade, aí é um pouco diferente, mas quem, vamos dizer assim, tem a oportunidade de privilegiar o conhecimento, a tendência é que essas pessoas elas vão conseguir ir mais longe. Porque a gente diz assim, quem é que chega mais longe? É o mais inteligente? Não necessariamente. Na verdade, a persistência, a vontade, porque assim, derrotas, erros a gente vai cometer. Agora, aquela pessoa que cai e levanta e continua, essas são as pessoas que vão chegar longe. E aquilo que você falou o seguinte, todos os lugares por onde você passou e você tem um sentimento de dono, talvez isso fez a diferença para você efetivamente internalizar por todas as áreas que passou e depois, como gestor maior, você conversar com pessoas que estão no dia a dia, mas como você passou por aquilo, você tem o teu discernimento de poder julgar, questionar e trocar informação, né? Exato, e você poder estar numa área e dialogando com as pessoas sobre aquele assunto e as pessoas vendo, opa, não, ele conhece, ele tem conhecimento sobre isso, né? Então isso facilita muita coisa, né? Então eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de estudar e muitas vezes que você falou, Giba, daquele cara, eu sou um cara que eu sou muito inteligente. Eu conheço de tudo, mas eu não tenho relacionamento, eu tenho dificuldade de se relacionar. Não ou a pessoa assim, eu estou estudando, me aprofundando naquela área, mas eu não sei falar inglês. Hoje, na própria Saúr, a gente tem hoje muitas parcerias com clientes, tem parceiros externos, tem clientes externos, né? Nós temos muita coisa assim que precisa de conhecimento de língua estrangeira. Né? Seja o alemão, seja o inglês é universal, seja o espanhol, América do Sul, nós temos clientes lá, nós temos parcerias lá. Então as pessoas, muitas vezes, eu vou buscar um conhecimento técnico, vou me aprofundar no conhecimento técnico lá no detalhe, vou fazer um mestrado, um doutorado, não sou contra isso, acho que tem também importante, tem conhecimento nisso, mas às vezes abrir a mente para algo onde você possa conhecer melhor o negócio, uma área
de gestão, uma área de pessoas, uma área de línguas, né? Que possa abrir outras mentes, né? Porque hoje, quando você vai... Se você só vai ser escolhido para ir visitar um cliente fora ou ir numa feira se você fala inglês, se você fala a língua daquele país lá. Se você não tiver não tiver o tempo para isso, e eu me formei na engenharia mecânica num sábado, na outra quinta-feira eu estava indo para os Estados Unidos, onde eu fiz um mês lá de intercâmbio para estudar inglês. E eu fiquei anos estudando inglês. Hoje ainda eu vou para a academia e boto o fone e fico escutando podcast em inglês, para não perder, para praticar. Então, a gente precisa se dedicar, a gente precisa investir tempo, investir dinheiro nisso, né? E hoje está muito mais fácil que antigamente, né? Para você tem aplicativo, tem tudo, tem cursos online, tem cursos baratos, tem. Então hoje só não busca conhecimento quem não quer, né? Quem não acha que não precisa. Então ter esse conhecimento e quanto mais você conhecer de um determinado negócio, mais oportunidades você vai ter, né? Porque eu fiz engenharia mecânica. Se eu for ver assim, o que eu usei da engenharia mecânica, aquela parte de cálculo estrutural, de projetar, cara, eu não fiz, eu não usei isso. Mas o que eu aprendi ali me ajudou muito. Raciocínio lógico. E na própria gestão na área comercial, na parte de engenharia, fábrica, ajudou muito, né? Conhecendo o produto, conhecendo... não sendo um administrador formado, mas eu acabei administrando a empresa, né? Hoje eu administro a empresa. Então, a gente precisa, acho que cada vez ampliar mais a sua visão, o seu conhecimento, para a gente poder ser um profissional mais completo, né? Eu até usei uma frase um dia: quanto mais você conhece, mais a empresa precisa de você, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais a organização precisa de você. E mais oportunidades você vai ter também no mercado. Sim. Até uma curiosidade, né? A gente recebeu já alguns CEOs de empresa aqui e a maioria é engenheiro. É incrível. Assim, 99% é engenheiro mecânico. Mecânico. Isso é muito interessante. Mas, Angelim, falando agora também, passou por muitos anos em uma mesma empresa, né? Teve todo um crescimento profissional nessa mesma empresa. E hoje tu está como CEO da Saúr, né? Sim. Como é que foi essa transição o teu crescimento te possibilitou entender muito bem da empresa de onde tu vinhas, né? Sim. E agora, em um outro momento, como é que funcionou essa transição de conhecer essa nova empresa, o novo funcionamento? E até eu vou complementar o que a Amanda falou, porque eu conheço as duas empresas, né? E como é que você conseguiu, como é que você está conseguindo se adaptar? Porque eu digo assim, eu conheço a dona Ingrid, que no caso é a dona da empresa, né? E a dona Ingrid, ela é uma pessoa espetacular. Temos que trazer a dona Ingrid aqui. Temos que trazer a dona Ingrid. Mas a dona Ingrid é uma pessoa que ela conhece muito, muito do mercado, do que ela faz. Ela é uma pessoa de pulso firme, é uma pessoa que não consegue olhar 2 projetos, ela olha 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, o Angelim, ele saiu de uma estrutura e aí, que nem a Amanda falou, foi para uma coisa completamente nova também, familiar, e ainda trabalhar do lado de uma pessoa com o peso que ela carrega de conhecimento, de capacidade de negócio. Como é que foi essa mudança? Eu não diria como é que foi, como está sendo. Como está sendo. É verdade, é pouco tempo, né? Faz pouco tempo, são 6 meses e alguma coisa, alguns dias. Está sendo maravilhoso, né? Para mim está sendo assim algo inesperado, né? Essa mudança e já quando a dona Ingrid já me conhecia, eu conheci ela também, já as próprias filhas também, a Miriam e a Laura, já conhecia já há muito tempo, muitos trabalhos em conjunto. A gente tem lá um trabalho na área de inovação, lá em Panambi também, tem o Instituto Agregar. Então, quando eu saí da Bruni, ela também estava procurando um profissional, né, para auxiliar elas no desenvolvimento, no crescimento da Saúr. E foi muito rápido a nossa negociação, vamos dizer assim, os nossos combinados. E está sendo muito desafiador, mas muito, muito gostoso, porque mesmo sendo no ramo metal mecânica, mas são segmentos diferentes, são mercados diferentes, são negócios diferentes. Eu vinha
Na Bruni, a Bruni trabalha para montadoras, onde havia 12 clientes, e a partir do momento que você ganha um produto, desenvolve um produto, e aí você é nomeado para aquele produto, você fica produzindo aquele produto durante a vida útil daquele veículo, por exemplo. E na Saur, não, a Saur tem os seus produtos padrões, mas também tem muitos produtos especiais, e cada dia é uma venda, cada dia você precisa estar correndo atrás para... Abrindo novos mercados, abrindo novos clientes. Exato. E novos produtos, tecnologia. Então, nós temos a Saurtec, então a gente está trabalhando muito agora também essa questão do IA. A gente vê, principalmente no agronegócio, não só no agronegócio, em todos os mercados hoje, uma necessidade da melhora da eficiência, redução de mão de obra, e a gente vê que existem muitas oportunidades que os nossos clientes precisam para isso, né? Precisam de tecnologia para poder ser mais eficiente, reduzir a mão de obra. Então, isso para mim está sendo muito desafiador. Tem projetos aqui no Brasil, tem projetos fora do Brasil, tem fábrica fora do Brasil, tem filiais, tem N produtos, né, que podem ser vendidos. Então, nós trabalhamos na parte do agronegócio, na parte de logística industrial, de portos, a parte florestal, pós-vendas, né? Então, temos fábrica, agora vamos construir fábrica no Paraguai também. Temos parceria com uma empresa alemã, onde nós temos a Joy Venture no Chile. Temos fábrica em Flores da Cunha de cilindros. Então, está sendo muito, eu diria assim, estou muito feliz e muito motivado, aprendendo a cada dia mais. E realmente assim, vendo que a Saur tem um nome muito forte, construído ao longo dos seus 99 anos, né? Ela é conhecida e reconhecida pela sua qualidade, pela sua seriedade com que ela trata o mercado, os clientes, né? Então, é uma empresa com muitos valores, né, positivos, então muito bem vista no mercado, e aí não é difícil de trabalhar. Aí você tem um mercado aberto, você tem clientes que são os maiores clientes do agronegócio, os maiores produtores hoje, as empresas gigantescas do nosso país, que são clientes da Saur, e aí tem um campo muito grande de oportunidades para novos produtos, para aperfeiçoamento dos produtos que a gente tem. Tem um time muito capacitado também, com muito conhecimento, muita engenharia envolvida nisso, né? Como eu venho da área de engenharia, então eu também consigo entender, né, o que está sendo planejado, o que está sendo executado. Posso dar alguns palpites também, de vez em quando, né? Dar algumas ideias. Então, isso tem sido bem desafiador, bem motivador, né? E estou muito feliz realmente com essa mudança aí na carreira aí. Veio para mim, veio para melhor aí. E te ajuda, na verdade, é aquele negócio. Você ficou bastante tempo numa empresa, que é uma empresa vencedora, uma empresa de grande porte, foi para um mercado um pouco diferente e está tendo a oportunidade de continuar crescendo muito forte teu conhecimento, porque você teve uma base sólida, né? Passou por várias áreas, agora numa outra empresa está tendo uma visão diferente de negócio, porque o mercado é outro e talvez a forma também de gerir, porque a dona Ingrid é uma pessoa muito ativa, então também na Bruni você tinha uma posição, vamos dizer assim, mais dominadora pela posição que ocupava. Ali na Saur você acaba dividindo bastante e está te fazendo também, acredito, crescer bastante, né? Claro, e tem um aprendizado meu também, né? Da própria empresa, da cultura, porque assim, são 99 anos de história, né? Então, isso foi construído por muitas pessoas. É uma tradição muito grande. Muito grande. Então, tem um aprendizado meu e eu também procurando levar o meu conhecimento, né? Algumas ideias, e aí vem o que eu comentei antes no início, né? A gente tem que ir mesclando isso e vendo o que é melhor, né? Então, tem uma preparação minha, uma leitura minha, também tem da própria dona Ingrid, da Laura, da Miriam, também tem
um entender delas, né, para que a gente, em conjunto, possa mesclar esses conhecimentos, essas formas de atuar, essas ideias, e que dali possa surgir uma ideia melhor. Um né? caminho melhor para a empresa. Melhor para a empresa, né? E a ideia realmente é fazer com que a Saúr cresça, dobre de tamanho em 5 anos. Então, a gente está focado nisso e procurando, sempre olhando para os nossos clientes, para o mercado, o que a gente pode oferecer de melhor, com qualidade, né? Sempre olhando também para isso. O nome Saúr, ela está muito... Saúr hoje é sinônimo de qualidade, né? De confiança. Produtos da Saúr há 30 anos, um cliente que não dão problema. Isso é... Eu até brinco às vezes, né? Que, poxa vida, nós somos bons demais, porque não consegue vender um outro, né? Não consegue vender um novo, né? Então, a gente precisa... É uma brincadeira, mas... É isso que vai dando o nome, e claro, tem seus desafios, tem suas dificuldades também, tem suas oportunidades de melhoria, como eu falei antes, não é o paraíso. Não é tudo as mil maravilhas. Não é o paraíso, mas é legal isso, tem muita oportunidade para a gente melhorar e evoluir, então eu tô, assim, tanto para mim como para as sócias, né, a dona Inta, a Miriam, a Laura, e também a própria família, que tem outros núcleos também, que são sócios, e também o time diretivo, direção, gerentes, né? Então toda vez que chega alguém novo, com um perfil diferente, de uma empresa, vem de fora, também se cria uma certa ansiedade, né? Como é que vai ser a forma de atuar? Como é que vai ser? Que ações essa pessoa vai tomar, né? Pô, será que ele vai gostar de mim? Não vai gostar do meu trabalho? Não vai. Então, acho que tem todo um azeitamento, né? E cada pessoa que está lá tem o seu jeito, tem a sua história, tem pessoas com 35 anos, 36 anos de Saúr lá dentro, né? Então, a gente precisa respeitar isso também. Respeitar e preservar, né? Preservar e ver, poxa, como é que eu consigo, com o que você conhece, com o que eu conheço, com o que mais o outro conhece, o que a gente pode fazer, pegar fazer um caldo aqui gostoso aqui, que possa sair ideias novas, né, resolver problemas, buscar soluções para os nossos clientes. Então, acho que esse é um desafio interessante, porque eu não posso estar impondo as minhas ideias. Não, a gente tem que construir com o que eu sei, com o que a equipe sabe, com o que os donos querem e sabem, o que a gente pode construir em cima disso para ser o melhor para a empresa. E está à frente de uma empresa que é praticamente centenária, né? Logo mais centenária, e com muita tradição. Como é que tu vê assim, esses próximos anos para alcançar os 200 anos de empresa? O que tu visualiza assim, do futuro? O que tu quer trazer para a Saúr, assim, do teu conhecimento, do que, né, tu pode inovar dentro da Saúr? Eu sempre comento que o sucesso até agora, o modelo de atuação que se teve durante esses 99 anos não são garantia de sucesso para os próximos 20 ou 30 ou 40 ou quanto menos 200, né? O mundo está tendo uma transformação muito rápida, né? E a gente vê guerras acontecendo, a gente vê N problemas acontecendo aí, né? E as empresas precisam navegar nesse redemoinho que tem aí, né? E o que eu vejo que a gente pode fazer para o futuro da Saúr, realmente para ela continuar crescendo, é manter a qualidade do produto. Isso sim é importante, não se discute isso. Mas, como eu comentei antes, a gente poder apresentar soluções inovadoras aos nossos clientes que vão melhorar a sua eficiência, né? Que vão reduzir mão de obra. Nós temos isso não é em todo o Brasil e todo mundo hoje, o mundo ocidental, vamos dizer assim, ele tem uma carência de mão de obra. Se a gente pega os Estados Unidos, pega a Europa, pega o Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de mão de obra por N motivos. Pessoas têm, mas muitas vezes as pessoas recebem auxílios do governo e aí não querem trabalhar. Tem outros que não querem, enfim, por N motivos. Então, eu enxergo que a dona Ingrid sempre fala que a gente precisa colocar tecnologia no aço. E é isso mesmo, né? É poder usar, sim, o conhecimento que a gente tem na transformação do aço, do metal, mas usar uma inteligência através de TI, através de automação, IA, né? Usar isso nos nossos produtos para que a gente possa oferecer
um diferencial realmente para o cliente, os nossos competidores. Hoje eu diria que o nosso competidor, ele já não é mais o cara que produz um produto igual ao tombador, ele já está sendo alguém que está resolvendo um problema através de IA, de tecnologia, né? Para o nosso cliente, que está melhorando a produtividade. Então, daqui a um pouco, o tombador é um elemento a mais daquela solução. Vai ser um complemento para aquela solução. Então, ele deixa de ser um produto principal para ser mas eu estou vendendo uma solução para ele, né? Então, eu enxergo que o futuro da saúde passa por isso, né? De a gente poder, sim, continuar produzindo com qualidade, sendo eficiente, mas que a gente possa também apresentar novas tecnologias, novos produtos, inteligência artificial, automação, redução de mão de obra, né, que vai melhorar a eficiência no final do produto. Eu estive algumas semanas atrás no Mato Grosso e lá a gente vê N oportunidades, né, que é um país, é um outro país, né, e produzindo mais de 100 milhões de toneladas hoje, né? É o que a Argentina produz de grãos e com desafios enormes que eles têm, né? Nessa área de armazenagem, na área de produção de grãos. Então, acho que passa por aí também na parte industrial de a gente criar... hoje a gente está voltado muito também para portos, né? Então, poder melhorar a logística dos portos, transportar mais, carregar mais... eficiência, né? Tudo é eficiência. Tudo é eficiência, exatamente. Na verdade, tudo isso que você falou, de certa forma, se resume a uma coisa que você já tinha dito antes, que se você foca no cliente, você conversa, entende, e você consegue usar toda a tecnologia e desenvolvimento que vocês têm para produzir, entregar coisas que gerem eficiência para o teu cliente ele vai conseguir se manter no mercado competitivo, porque você está ajudando ele, e, consequentemente, a Saúra ela vai continuar a caminhada para chegar nos 200 anos, né? Quer dizer, com foco no cliente, com foco lá no atendimento, lá na ponta final, que eu acho que justamente quando a gente fala em produtividade, a gente pega, por exemplo, dados lá de produtividade por hectare, pega 20, 30 anos atrás e hoje, chega a ser um absurdo a diferença de produção. Então, isso, na verdade, é necessário não só para a necessidade do mercado como um todo, mas uma necessidade de sobrevivência. Sim. Então, quer dizer, se você não fizer isso aí, você não vai conseguir rentabilizar o necessário para manter o teu negócio ativo. Então, vocês estão bem conectados com esses princípios. Com isso, né? E estar próximo do cliente, né? Poder entender o que o cliente, a demanda que ele tem, porque com o evento da pandemia, a gente achou que as relações iriam modificar, né? Seria uma relação mais fria, virtual, e que muitas vezes isso iria ser o suficiente. E eu estou convencido que não. Não é isso, que continua o face-to-face, ir lá visitar o cliente, você poder escutá-lo, né? Os desafios que ele tem, e dali um pouco você poder... oferecer alguma coisa ou dizer, olha, eu tenho uma solução para isso, ou eu posso desenvolver uma solução para isso. Então eu estou nesse período de adaptação, eu estou vendo que o futuro da saúde também está muito voltado a estar mais próximo do cliente, vendo as necessidades, as dores dele e poder oferecer soluções que possam resolver esses problemas, né? Então passamos por algo que ninguém imaginava que iríamos passar, que era a pandemia, que iria mudar as relações, que iriam... Sim, nós ficamos com coisas boas, poucas coisas boas da pandemia, muitas ruins. Uma coisa boa é a questão virtual, mas ela não substitui... Ela facilita. É facilitador. Facilitador. Depois de você ter 1 ou 2 encontros, ou ir lá conhecer, visitar, mas ainda você precisa estar presente no teu cliente. Exatamente. Eu não podia deixar de falar, por mais que a gente já esteja aqui há bastante tempo no nosso papo, sobre a parte filantrópica, que é muito importante na tua vida. Eu queria que tu nos contasse um pouco do projeto Agregar e como é que ele funciona, o que ele tem de objetivo. Legal. Eu participo do Rotary, da família Rotária, desde os meus 18 anos, né? Então, eu aprendi o trabalho voluntário desde jovem. E vou dizer que eu fiquei em torno de 10 anos no Rotaract e ela foi uma outra faculdade para mim, né?
O Rotaract é uma etapa para jovens, né, nos mesmos princípios da família Rotária. E isso, para mim, me ajudou a desenvolver muito a questão de liderança, a questão até de fala ao público, né, de perder o medo, de poder conversar com pessoas né, que muitas vezes são empresários e você lá como um empregado, enfim, e poder conversar com essas pessoas. E aí depois eu já participo do Rotary, ajudei em várias outras comunidades, em outras organizações e também na própria igreja também, que eu participo com a minha família. E o Instituto Agregar, ele é fruto de um movimento que nós começamos de união em Panambi entre os empresários, no sentido assim, de nós estarmos descontentes com a educação nossa, dos nossos profissionais que vinham para as empresas, né, que vinham para lá. E aí nós começamos um movimento junto com o SESI e com o Senai, e lá em 2016, né, então 15 e 16, nós começamos esse trabalho de visitar escolas do SESI, de ver outros modelos e unindo as empresas, né, as 5 maiores empresas, depois a Cotripal também se aliou conosco, junto com o poder público. Nós trabalhamos na parte focada em educação entre 16 e 19, investimentos, formação de professores, kit de robótica, e aí depois nós, 2020, então com a pandemia, nós começamos a trabalhar muito forte a questão, hoje eu acho que é difícil ter uma cidade onde as 6 maiores empresas, os CEOs, os presidentes dessas 6 maiores empresas da cidade, e agora temos inclusive a 300 conosco também, então Bruning, Saur, Kepler, Fokin, Tromink, Cotripal, 300, ACI, Associação Comercial e a Prefeitura, elas se reúnem virtualmente, um benefício da pandemia, toda quarta-feira das 8 às 9 horas. Então nós temos essa reunião desde antes da pandemia, não era com tanta frequência, e na pandemia ela virou semanal. O que nós fazíamos na época da pandemia? O que você está fazendo aqui para medir a febre? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aquilo? Então, nós compartilhamos muitas práticas, isso foi muito, muito positivo, tanto que na Bruning teve um óbito só, em mais de 2.000 funcionários, 2.500, 2.600 funcionários, uma pessoa só que acabou falecendo em função do Covid. Claro que os cuidados não eram só ali dentro, mas a empresa... A disseminação da informação, ela foi na comunidade. As empresas fizeram a sua parte. Metade de 2000... Só que o ápice da pandemia, das mortes, no nosso estado, e na nossa cidade não foi diferente, foi no primeiro semestre de 2021. Então, nós passamos por isso, e aí nós estávamos numa dificuldade muito grande no nosso hospital. Então, no segundo semestre de 2021, nós nos focamos em ajudar o hospital, né, para ele ter também uma gestão diferente, uma gestão melhor. Então, isso aconteceu e chegamos no início de 2022. Poxa, o que nós vamos trabalhar agora? Que tópico as empresas, esse grupo agora vai trabalhar? E estava muito em moda a questão dos institutos de inovação. Tinha o Hélice e tem o Hélice em Caxias, né, o Aliança em Passo Fundo, o Caldeira aqui em Porto Alegre, e nós, distante desses centros, os nossos clientes demandando novas tecnologias e inovação. Poxa, vamos começar a olhar o que esses institutos estão fazendo e vamos ver se a gente consegue criar um modelo para nós aqui. Então, em conjunto, nós fomos construindo essas visitas, visitando, entendendo, conhecendo, isso durante o primeiro semestre de 2022. Contratamos a Unicinos para ajudar a estruturar um hub de inovação. E em 19 de outubro de 2022, nós criamos, então, oficialmente o Instituto Agregar, né, que está localizado lá em Panambi. Em janeiro, nós iniciamos com uma executiva lá. E desde então nós estamos trabalhando com foco em inovação. E eu sempre digo, não existe inovação se você não tiver uma educação de qualidade. Então nós atuamos na inovação, mas olhamos lá desde a base da educação. Então todo aquele trabalho de educação que nós começamos em 2015, 16, 17, que nós trabalhamos 18, nós continuamos trabalhando ele agora via Instituto Agregar.
E então, o nosso foco é esse, educação e inovação, nas áreas da indústria metalmecânica voltado para o agronegócio. Então, nós temos N atividades que são desenvolvidas. Nós temos já agora em setembro, nós teremos dias 8 e 9 de setembro de 2025, o terceiro simpósio, o terceiro fórum de inovação. Realizamos um simpósio da SAI lá também. Então, a gente tem esse instituto voltado realmente para a inovação, porque muitas vezes as dores das empresas elas são as mesmas. Sim. E aí cada um está desenvolvendo do seu jeito. Por que nós não desenvolvemos isso em conjunto? A educação, ela precisa ser trabalhada por todas as empresas e pelo poder público, porque ela vai ajudar todos. Sim, na verdade é um círculo virtuoso, né? Na verdade você atua na base, que seria atuar na comunidade para dar capacitação para as pessoas e as pessoas, consequentemente, conseguir melhorar de vida, e ao mesmo tempo que você acaba ajudando as empresas a ter mão de obra local. Exatamente. Porque, na verdade, assim, não adianta você ter o teu negócio ali, ter que trazer todo mundo de fora, porque o pessoal local não é capacitado. Exatamente. Então, quer dizer, é um trabalho que ele passa a ser, entre aspas, na verdade, entre aspas, ele é focado na comunidade com retorno para as empresas. Então, se torna um ganha-ganha, né? Todo mundo cresce, todo mundo é beneficiado por isso. Nós estamos a 380 quilômetros de Porto Alegre, estamos a 300 quilômetros de Caxias. Então, é difícil você conseguir atrair mão de obra de uma cidade maior para ir para uma cidade de 45 mil habitantes. E o nosso objetivo é que Panambi cresça, que Panambi se desenvolva. E quando a gente consegue trabalhar, se você vê as grandes cidades, ou como as cidades que mais se desenvolvem, elas têm alguns eixos de atuação forte. A medicina é um, a educação é outro. Então, nós estamos procurando. Panambi cresceu muito nos anos 80 e 90, porque era uma referência na educação técnica, num raio de 200 quilômetros. E aí, fui um exemplo que eu vim de uma cidade próxima para estudar ali. E assim teve muitas outras pessoas que foram lá e que muitas ficaram, ajudaram no crescimento de Panambi, outras já foram para outros lugares também. E nós queremos retomar isso, né, com a educação forte, podendo atrair jovens de outras cidades, de outras comunidades, voltado para a inovação. Então, ter um ambiente de negócios, de inovação. E a gente vem tendo sucesso com isso, né? A gente vem crescendo realmente. Agora estamos trabalhando para construir uma sede nossa própria, onde a gente possa ter lá várias empresas, né, trocando informações, fazendo negócios. Então, a gente está muito contente com esse trabalho e temos uma expectativa bastante grande. Estamos trabalhando muito para ter realmente um bom hub de inovação, um bom instituto de inovação lá, que possa auxiliar, já está auxiliando as empresas e auxiliar mais e atrair também mão de obra para a nossa comunidade. Permitir que existam outros angelins também, né? Com uma trajetória inspiradora, permitir que jovens tenham essa possibilidade, né? Sim, de crescimento profissional, isso, né, ajuda em todos os sentidos. Sem dúvida. Então... Até porque o direcionamento de uma carreira, ela ocorre desde o início, né? Sim. Então, se você ataca na educação de base, você acaba naturalmente tendo um direcionamento positivo. Sim. Claro, cada um vai desenvolver uma área diferente, mas todos vão conseguir ter uma boa qualidade de vida e produzir coisas boas, né? Exato. Eu tenho antes a Amanda comentou, né, sobre a questão, a maioria dos CEOs são engenheiros, né? Uma economia de um país, não porque eu sou engenheiro, mas a indústria é muito importante numa economia de qualquer país, né? Porque ela gera muita mão de obra e o engenheiro, seja elétrico, seja mecânico, seja de automação, qual for, engenheiro civil, né? Indústria de construção, ele tem um papel fundamental, né? numa organização e num país. E eu tenho visto nos últimos anos uma fuga dos jovens dessas áreas de engenharia, das áreas exatas. E esse problema, ele começa lá na base.
Porque se a matemática não é bem desenvolvida já na criança, no ensino fundamental, no ensino médio, ela chega lá na hora de escolher, não, matemática eu não quero, porque eu não quero. Então, a gente precisa, por isso que nós temos que começar a trabalhar lá na base, a educação, para que ela chegue aqui e esteja melhor preparada e nós... a quantidade de engenheiros, se a gente comparar hoje com uma Coreia, não vou nem usar a China, que é um exemplo, a Índia, são números absurdamente maior do que o que sai, o que são formados aqui no Brasil. E é um problema para nós, isso é um problema sério. Então a gente tenta reverter, porque as empresas não vão continuar crescendo se eles não tiverem, se as empresas não tiverem no futuro profissionais dessas áreas de engenharia de automação, engenharia mecânica, engenharia civil, né? Precisa ter esses profissionais. É a base, né? É a base. Agora, indo para o final da nossa conversa, queria que tu deixasse uma dica para os jovens que, né, estão entrando no mercado de trabalho, para como, né, chegar em uma posição como a tua, como buscar chegar numa posição como a tua. Em primeiro lugar, a educação, né? Estudar. Acho que tem que... Não que eu seja um roedor de livros, não é esse o caso, né? Mas acho que tem que estudar, como eu comentei antes também, procurar não ter uma formação específica, mas procurar desenvolver outros conhecimentos também. A persistência, acho que é algo importante também, né? Não querer pular, bom, agora aqui não está legal, daí eu vou ir para outra empresa e achando que lá vai ser melhor. E todas as empresas, como eu falei antes, têm seus desafios, têm as suas fraquezas também. Então, acho que esses pontos são importantes. Então, conhecimento, né, estudo, persistência, eu acho que motivação, vontade. Isso é o básico, né? Não tem, acho que isso olhar também por trabalho voluntário, acho que isso também é um diferencial hoje, né? As pessoas poderem, se você está sendo beneficiado, se você tem condições, você está sendo abençoado, né, por Deus, e procura também distribuir um pouco disso do que você tem, né, dos teus dons, né? Às vezes os dons, cada um tem um dom, né? Às vezes tem um dom musical, tem um dom de liderar, tem um dom de escutar. Então procura também ajudar as pessoas onde é possível, né? Para que a gente seja um pouco mais humano, né? Então, eu acho que é por aí, esses conselhos vão nessa linha, né? O estudo, a paciência, a persistência, né? Também estar preparado para o jogo, né? Então, se prepara antes. Porque não adianta, às vezes, a gente... eu quero isso, mas eu não estou preparado. E assim, a gente está ali. Daqui um pouco chega uma oportunidade e eu preciso estar preparado para aquilo. Sim. Perfeito. Exato. Muito obrigada, Angelim. Foi com certeza uma conversa muito inspiradora para quem está nos assistindo. É uma trajetória admirável. Então, te agradeço por topar participar do podcast, por aceitar esse nosso convite. E espero que tenham outras oportunidades, porque, né, como eu digo, assuntos não faltam. Sim. De pessoas com histórias tão inspiradoras. Então, muito obrigada, Angelim. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco e que possa inspirar alguém aí para seguir a sua jornada. Então, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, obrigada. Tá. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, continue nos acompanhando para mais episódios como esse. Curta esse vídeo, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Até a próxima!